sou fruto lá da cidade de Londrina, nasci em Florianópolis por uma casualidade da vida do meu pai, né? Que ele morou 2 anos lá, mas eu sou realmente, como a gente chama aqui no Paraná, pé vermelho do norte do Paraná. Nos anos 70, Deus fez muito metodista brasileiro sabe o que aconteceu na Igreja Metodista Central de Londrina nos anos 70 e que se espalhou por toda a sexta região e até em outros lugares, né? Eu tive o privilégio de ser parte dessa história naquele tempo, né? O Luciano fala Cândido Mota, a gente foi Cândido Mota é um dos lugares que a gente foi com o então nosso pastor, que depois bispo Richard, né? Levar uma palavra de avivamento, levar o nosso testemunho daquilo que Deus estava fazendo em vários lugares, alguns lugares no estado de São Paulo, principalmente no Paraná, mas eu lembro muito claramente da cidade de Cândido Mota, que acho que eu não sabia nem que existia, de repente nós tínhamos um compromisso de ir lá na igreja e ministrar ali. Então, foi um tempo da nossa juventude. Naquele tempo, Deus me chamou para as missões, e é por isso que eu acabei lá no Paraguai, junto com meu pai, que é o fundador da Igreja Metodista no Paraguai, juntamente com o pastor reverendo Pablo Moura, que depois foi o bispo da igreja, depois da saída do meu pai. Então, fui lá trabalhar com eles, fomos lá fazer missões, e depois toda a história que eu vou contar para vocês que é a história do Willi, é a minha história, porque eu faço parte dessa organização desde o comecinho. Tive até o privilégio, eu esqueci de mencionar isso aí, né, naquelas informações de currículo vitae que a gente passa aí. Depois que eu vim para o Willi, eu tive o privilégio de voltar para a escola, lá para o Esbury, e terminar meu doutorado lá na área de liderança, naquele programa Bison, que vários outros colegas aí do Brasil têm participado. Então, praticamente desde 98, tenho estado envolvido com essa área de capacitação de liderança. E tá certo, a gente que mexe com liderança é meio, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Se a gente, não é preconceito, mas a gente tem uma tendência, já sei a palavra, viés, né? Lembra que no Brasil fala muito de viés? A gente sempre tem um viés de liderança. Então, eu vejo hoje todos nós, né, vemos com muita tristeza algumas das coisas que têm acontecido no Brasil, na gestão dessa pandemia, na gestão da política brasileira. Eu estou nos Estados Unidos, mas a gente tem família aqui, estamos sempre envolvidos e lendo e tentando entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, que de certa forma é muito parecido com o que eu tenho experimentado lá nos Estados Unidos, né? Com um governo com a direita, digamos assim, né? Assumindo o comando dos 2 países, e agora com tudo que tem acontecido nessa pandemia. Tanto de um lado como de outro, não estou fazendo defesa de nenhuma ideologia, aliás, a gente tem que ser muito cuidadoso, hoje está tudo muito polarizado, né? Para a gente até conversar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, esteja você do lado que você estiver, você tem que reconhecer que o grande problema que nós temos nesse momento não é o vírus, não é uma crise do vírus. Claro que existe a crise do vírus, mas o maior problema para nós, no meu parecer, e eu acho que você vai concordar comigo, não é o vírus, é um problema, uma crise de liderança. Nós temos hoje um problema tanto da liderança liderar de uma forma que a gente possa, digamos assim, considerar se identificando com as coisas de Deus, com as coisas da palavra de Deus, como a nossa percepção da liderança, como a percepção do mundo da liderança. Há um espírito de rebeldia muito grande, por um lado, e há um espírito e há uma liderança muito que deixa a desejar em muitas áreas, para não ser aqui nem crítico, nem apoiador, nada, né? A crise da liderança e uma série de crises sociais levam o quê? Levaram essa polarização maluca que nós vivemos hoje, né? Então, por isso que eu acredito que o que eu tenho o privilégio de fazer trabalhando com liderança é uma coisa tão fundamental, tão importante hoje em dia, porque o que nós estamos onde estamos por carência de liderança, e carência de uma liderança
que tenha valores, né? Se a gente fosse fazer aqui uma conversa aqui, vocês iriam talvez concordar que todos íamos chegar a um acordo de que qualquer que seja a nossa posição no espectro de política, o que nós sentimos falta, vamos dizer assim, no outro lado, né, é uma liderança que lidere a partir de valores. Então, no entanto, se a gente olhar o curso da história, a gente vai observar, eu gosto sempre de começar, a gente sempre começa com alguns exemplos históricos. Se nós voltarmos lá na Itália da era medieval, nós vamos conhecer um sujeito chamado Francisco, nascido na cidade de Assis. Não é Assis aí do estado de São Paulo, né, perto de Cândido Mota, mas Assis lá da Itália, que uma vez na sua vida de jovem, rico, ouviu a voz de Deus e segundo a história nos conta, Francisco disse que Deus queria que ele restaurasse a igreja. E Francisco se tornou uma figura importantíssima no cristianismo, na história do cristianismo, por trazer de volta uma mensagem de simplicidade, de humildade, de atenção aos mais necessitados e aos pobres, né? Um par de séculos mais tarde, a gente vê Martim Lutero, do qual todos nós somos herdeiros, também recebendo de Deus uma visão muito clara de reformar a igreja. Eu sempre gosto de repetir isso, que Martim Lutero nunca se propôs a fundar a igreja luterana. Igreja luterana foi um negócio que criaram depois em cima dele, né? Assim como John Wesley não se propôs a fundar a igreja metodista ou a igreja wesleyana. Mas tanto Lutero como Wesley são homens que tiveram uma visão de Deus. Lutero, de reformar a igreja, de Wesley, como ele mesmo dizia, de levar a santidade bíblica a toda a terra, a todo o país. E esses homens, começando com Francisco, passando por Lutero, passando por Wesley, acabaram mudando a história das suas realidades. Se a gente continua mais na história, nós vamos chegar no século XX, lá na cidade que eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Atlanta, né? Ou seja, que eu moro em Atlanta, cidade do Dr. Martin Luther King, berço do movimento pelos direitos civis, e que começou um trabalho que, obviamente, pelo que a gente já está vendo essas últimas semanas, não falta muito ainda, né? Que é meio absurdo a gente até pensar no que aconteceu lá com o Floyd, lá em Minneapolis, num dia como hoje, mas ainda acontece. Mas nós já caminhamos muito, graças a um homem que teve um sonho, né? Lembra do famoso sermão dele, um sonho onde as pessoas seriam julgadas pelo seu caráter, não pela cor da sua pele, né? E esse sonho, ainda que não realizado, acabou mudando o curso da história. Até o fato de que a gente tem essa conversa hoje, que a gente pode falar sobre esse tema hoje, significa que houve algum progresso. E por último, uma figura muito interessante, uma mulher diminuta, mas muito pequena em tamanho, mas muito grande em liderança, que a gente conhece como Madre Teresa, que teve uma visão inspirada por Deus de atender às necessidades daqueles que são os mais necessitados dos mais necessitados, e dar às pessoas dignidade até na hora da sua morte. E Madre Teresa mudou a nossa cabeça, né? Tanto Martin Luther King como Madre Teresa são exemplos muito bons, muito contemporâneos nossos, que mudaram a forma da gente pensar, porque baseado naquilo que Deus falou no coração dessas pessoas. Então, Francisco, Lutero, Wesley, Luther King e Madre Teresa são apenas 5 exemplos históricos de homens e uma mulher que receberam de Deus uma visão e que, porque perseguiram essa visão, mudaram a história. Então, eu queria começar hoje para a gente. Eu vou tentar fazer uma coisa muito maluca, que durante uma hora e meia é cobrir
5 dias de treinamento que o bispo esteve conosco lá, que o Paulo esteve e muitos outros lá em Uberaba e Uberlândia, nesses últimos anos que a gente esteve aí na região de vocês, para falar sobre isso que Deus nos deu, isso que justamente que eu comecei falando, que é a carência, uma liderança que lidera a partir de valores. Então, considerando esses exemplos, eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo há vários anos atrás, na verdade 22 anos atrás, 21 anos atrás, um grupo de homens e mulheres de diferentes partes do mundo, de diferentes até heranças teológicas, a maioria delas wesleyana, mas não necessariamente metodistas, mas nos reunimos para perguntar o seguinte: se a gente pudesse fazer uma coisa, se houvesse um fator que pudesse acelerar a difusão do evangelho, pudesse ajudar a promoção do reino de Deus, qual seria esse fator? Se a gente pudesse escolher só uma coisa. E a resposta para todos nós foi liderança, que é aquilo que eu falei, a gente tem um viés de liderança mesmo. Então, a nossa resposta foi essa, que a liderança, não qualquer liderança, mas uma liderança empoderada, conduzida, empoderada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, teria o potencial de mudar o curso da história, né? E aí, a gente continuou a nossa conversa e nos perguntamos o seguinte: quais são, então, as qualidades dos líderes que mudam a história? Se a gente pudesse sintetizar, né, o impacto de homens e mulheres que mudam a história porque lideram, qual seria a resposta? Seriam habilidades? Seria dinheiro? Seriam recursos? E, no fim das contas, depois de mais de 2 anos de muita conversa, muita oração e muito estudo, a conclusão que esse grupo de pessoas chegou é que os melhores líderes, aqueles que escrevem a história, vivem por valores fundamentais, vivem valores, e não quaisquer valores. Nós, ao estudar líderes em diferentes partes do mundo, identificamos 8 valores que esses líderes, esses homens e essas mulheres vivem, e por isso, que esses valores inspiram tudo que esses homens e essas mulheres fazem. Sejam pastores, sejam leigos, sejam homens, sejam mulheres, sejam profissionais, sejam governamentais, diferentes áreas de liderança. Esses 8 valores fazem parte da vida dessas pessoas, né? Então, eu queria justamente discorrer com vocês hoje, falar um pouquinho sobre esses valores, entrando em alguns detalhezinhos sobre eles, e depois abrir para um tempo de perguntas e respostas. Só para confirmar, o tempo planejado para a gente terminar isso aqui é 9h30, certo? Sim, Norival. Às 9h30. Então tá bem. Só para eu me controlar aqui. Certo? Para eu saber, para poder dar tempo para a gente conversar, né? Que é o que eu acho que é mais importante, a gente poder ter um bate-papo aqui do que eu ficar falando horas e horas e horas e horas aqui, né? Antes de eu falar sobre esses valores, qual é o fundamento bíblico que inspirou esse grupo de homens e mulheres, que nos inspira a olhar essa liderança de valores? O que nós fazemos, e o que eu estou fazendo aqui, é uma apresentação que a gente sempre faz no começo dos nossos treinamentos. Quem já fez nosso treinamento sabe que na primeira, quando a gente entra, a gente fala sobre o que é isso, que é aquilo que a gente faz, né? E eu estou contextualizando porque me interessa mais passar esses valores para vocês refletirem, do que introduzir uma conferência. Mas, se algum dia algum de vocês tiver a oportunidade de vocês participarem de uma capacitação nossa, é isso que vocês vão ouvir lá, né? Então, o nosso fundamento está no amor de Deus,
né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Naquela palavra de Atos 1,8, né, de Jesus enviando os seus discípulos, dizendo, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá certo? Então, esse é o fundamento desse amor de Deus, desse plano de Deus e da realidade de que hoje ainda 5 bilhões das pessoas no nosso mundo ainda vivem sem Cristo. E que nós vivemos num mundo que está... Na verdade, dizer que o mundo é cheio de injustiças é pouco, né? Hoje a gente vê como nós vivemos num mundo que precisa de Deus, que precisa dos valores bíblicos na sua vida. Então, enquanto o mundo que nós vivemos for esse mundo que nós estamos, então o nosso chamado continua sendo aquele que Jesus deu no que a gente chama de a grande comissão. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse chamado, esse desafio continua sobre nós. Então, essa é a liderança. Então, quando eu falo de liderança, gente, não é uma liderança para administrar a igreja, não é uma liderança para administrar um negócio ou qualquer coisa, qualquer organização, mas uma liderança que vise implementar e promover o reino de Deus, que vise alcançar as pessoas que ainda estão vivendo no mundo sem conhecer a Jesus. Tá certo? Então essa é a ideia da liderança que eu estou propondo para a gente hoje. Então, quando eu falo com 40 pessoas, 42 líderes, né? 42 homens e mulheres aqui, vocês são líderes. E a gente vai ver logo mais na definição que a gente dá de liderança, que liderança independe de cargo de liderança. Aqui nós temos conosco o bispo, que, obviamente, tem um senhor cargo de altíssima responsabilidade de pastorear toda uma região da Igreja Metodista, né? Alguns de vocês aí são pastores, ou alguns de vocês têm funções de liderança em algum lugar, mas nem todos temos função ou cargo de liderança, mas todos temos influência, todos temos o potencial de influenciar. E quando eu falo de liderança, é isso que eu estou pensando, uma liderança que influencia para a implantação do reino de Deus, uma liderança que influencia para levar as pessoas mais perto do Evangelho, da palavra de Deus, mais perto da cruz, né? Na verdade, uma liderança que encaminha as pessoas ao pé da cruz para que elas possam ser transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Tá certo? Então, quais são esses 8 valores fundamentais? Tá certo? Se eu fosse, como eu disse, a gente, quando nós nos reunimos lá naquele encontro, nós não sabíamos, na verdade, vou ser sincero, a gente não sabia que a gente estava recebendo uma revelação assim tão forte de Deus. Hoje, 21, 22 anos depois, a gente tem consciência de que aquilo foi um momento, foi assim, um encontro com Deus que nós tivemos, e Deus revelou para a gente, Deus fez um download, né, na gente, durante o período de 2 anos, e aí a gente começou a ensinar, e aí você sabe como é que é, você começa a ensinar valores, o que acontece? Você tem que vivê-los, né? Então, são 20 anos que a gente tem estado ensinando e vivendo esses valores, ou tentando viver, buscando viver, né, esses valores na nossa vida, e ser modelo desses valores para outras pessoas. E sabe, a verdade, nós escrevemos esse material para nós compartilharmos com o outro, mas acabou para que nós pudéssemos ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. Mas sabe o que aconteceu? A gente acabou tendo as nossas vidas transformadas. A minha vida foi transformada nesses 20 anos de viver, buscar viver e ensinar para outras pessoas esses valores. E quais são eles? Começa o primeiro valor, número 1, a gente chama de intimidade com Deus. E cada valor tem uma sentença associada com ele que eu vou
Olha lá, quais são os 8 valores fundamentais? Glória a Deus. O primeiro deles é a intimidade com Deus. E a gente diz o seguinte: Deus busca homens e mulheres consagrados a Deus que liderem a partir de um relacionamento de intimidade com Deus. Sabe, a gente costuma falar, somos chamados para ser líder. Na verdade, o que nós somos chamados é para ser íntimos com Deus. Nós somos chamados a um pacto, a uma intimidade, a uma relação com Deus. Na Bíblia, a gente vê 3 grandes imagens do nosso relacionamento com Deus. A gente pode fazer um estudo assim. A primeira delas é que Deus nos considera como amigos. Ele fala isso de Abraão, ele fala isso de Moisés. A gente vê lá a experiência de Moisés. Jesus falou isso dos seus discípulos. Eu não os chamo mais servos, porque o servo não conhece, eu os chamo de amigos. Então Deus coloca na sua palavra que, e nesse sentido, o cristianismo é a única fé em que a gente é amigo de Deus, né? Essa relação de amigo, que significa mutualidade, né? Eu sou amigo de quem é meu amigo, e assim a gente vai daqui para lá e de lá para cá, né? Então, um outro exemplo do relacionamento de intimidade nosso com Deus é do relacionamento de pai e filho. Jesus chamava Deus de papai, né? De Abba, e ele trouxe essa perspectiva completamente nova de que nós tenhamos essa relação íntima com Deus, que nós chamamos Deus de papai. São implicações tremendas, né? Eu gosto, uma das minhas práticas de disciplina espiritual mais fortes é a oração do Pai Nosso. E eu gosto porque ela começa dizendo Pai, tratando Deus com essa intimidade. Sem negar, né? Porque é Pai Nosso, mas que estás nos céus, né? Então, o Deus que está nos céus, de quem nós devemos temor e respeito, ele também é nosso papai. E a terceira imagem de intimidade é a imagem do relacionamento conjugal. Deus nos chama de noiva, né? E Deus nos trata com essa intimidade de um casal, né? Aliás, eu vou até usar um exemplo aqui, sem permissão dele, né? Mas o Paulo nos abandonou aqui, saiu daqui porque ele tá comemorando aniversário de casamento, de noivado, não sei como é que é a história dele com a esposa, mas ele pediu desculpa, falou, Norival, não vou ficar e tal, porque eu falei, mas vai lá, meu, vai lá, porque é o relacionamento mais importante, é a tua esposa, vai lá curtir a tua esposa, eles têm algum programa que eles iam fazer lá para essa comemoração, e Deus nos traz para essa relação. Você já pensou nisso, gente? Já pensaram nisso? Que Deus nos chama para ser sua noiva, né? Ter esse relacionamento de intimidade. No entanto, então, nós somos amigos, nós somos pai e filho, e nós temos esse relacionamento conjugal. No entanto, não é natural, não é um negócio que a gente tem intimidade com Deus por default, como a gente diz, nem como... O que acontece? A intimidade com Deus é fruto de um investimento e é fruto de uma disciplina, do que a gente chama de as disciplinas espirituais, que a igreja nos ensinou ao longo dos séculos e que a gente ora, a gente busca a inspiração na palavra de Deus, nós buscamos o serviço ao próximo como disciplina espiritual, os meios de graça como disciplinas espirituais, cujas práticas nos levam a uma intimidade mais profunda com Deus. E sabe o que vai acontecer? Se a gente desenvolver uma intimidade com Deus, nós vamos ter a paixão por aquilo que apaixona o coração de Deus. E o que apaixona o coração de Deus? Aquelas pessoas que não o conhecem. Deus procura homens e mulheres que compartilhem uma paixão por aqueles que não têm a Cristo. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder transformador do Evangelho. Então, quem tem intimidade com Deus vai ter paixão pela colheita, vai ter paixão por aqueles por quem Deus tem paixão. Esse é o nosso segundo valor fundamental. E aí a gente fala de missões, das missões. A gente fala sobre alcançar aqueles que estão perdidos no mundo todo. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até o último da terra, né? Paixão. Eu gosto muito daquele texto de Jeremias, né? De que paixão é fogo. Jeremias fala assim: quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço e de sofrer e já não posso mais
suportar. Esse fogo nos ossos, né? Que deve ser a paixão de Deus dentro do nosso coração. Fruto do quê? Da intimidade com Deus. Que vai gerar o terceiro valor, que é a liderança visionária. Deus procura homens e mulheres que são comprometidos com a palavra de Deus, que compartilham visão, estabeleçam alvos, mobilizem o corpo de Cristo e vençam obstáculos, com a finalidade de alcançar as nações para Cristo. Né? Uma das maiores das invenções que revolucionou a vida do ser humano foi a bússola. E a bússola é um objeto muito interessante porque ela não aponta para onde você vai, ela aponta para o norte. Ela aponta sempre para o mesmo lugar. Mas tendo um norte, você sabe onde ir. Liderança é assim, liderança é viver uma vida apontada para um norte, para que a gente possa influenciar as pessoas. Né? Liderança tem a capacidade de construir ou destruir. Liderança pode avançar ou pode destruir, como a gente está vendo muito bem hoje na liderança. Né? Liderança pode empoderar um movimento ou pode estagnar um movimento. Liderança pode apontar o caminho ou se perder no caminho. E o problema é que quando a liderança se perde, ela leva as pessoas junto com ela. Ou quando a liderança avança, ela também leva as pessoas junto com ela. A definição de liderança que eu mais gosto, que a gente trabalha, é aquela que diz que liderança é influência. Do autor Oswald Sanders, nos anos 50, que escreveu essa. Liderança é simplesmente influência, nada mais e nada menos. E o líder que influencia as pessoas para o reino de Deus tem 3 aspectos. Ele é espiritual, porque ele é focado, centrado em Deus. Ele é servo, porque ele está focado nas outras pessoas. E ele é transformacional, porque a liderança que vem da palavra de Deus, que vem de Deus, ela é para a transformação. E tem a ver com visão. Uma das coisas mais legais do trabalho que a gente faz, de a gente poder influenciar líderes, é ver Deus fazer nascer a visão no coração das pessoas. E é muito interessante a gente observar como Deus faz esse processo de gerar visão no coração das pessoas. Então aqui, eu queria fazer uma pausazinha rápida, e deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos ver, hein? Eu quero mandar para vocês uma série de perguntas. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver se eu vou conseguir colocar essas perguntas. Vou pôr no chat. Cadê o chat aqui? Aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Pá. Deixa eu ver aqui se foi certo. Isso, olha só. Tá 9, 10, 11, 12, mas devia ser 1, 2, 3, né? Eu quero que você, durante um minutinho, leia cada uma dessas afirmações e dê uma nota para você mesmo, de 1 a 5. Se a primeira afirmação, eu tenho uma noção clara de uma necessidade primária que fui chamado a atender. Se você não tem noção de nada disso, te dá 1. Se você realmente sabe, acha que isso é uma verdade na sua vida, te dá um 5, tá? Então vamos ver. Número 1. Anota aí num papelzinho para você, porque depois você vai somar, hein? Eu tenho uma noção clara de uma necessidade primária que eu fui chamado a atender. Sim ou não? Marca aí a sua nota, de 1 a 5. Ok? Não pode pensar muito, que isso aqui não é um negócio muito formal, não. Segundo, a questão que está número 10 aí. Eu passo a maior parte do meu tempo envolvido especificamente na direção a um objetivo central na minha vida, que a gente vai chamar de visão. Então, eu passo a maior parte do meu tempo envolvido especificamente em direção a um objetivo central da minha vida, visão. 1 a 5. Vai lá. Terceiro, jogo rápido. Estou confiante que Deus é a fonte da visão para a minha vida. 1 a 5. Marca aí. Número 12, que é a número 4. Eu tenho experimentado emoções profundas e poderosas, até mesmo dor, às vezes, só em pensar nesses objetivos maiores ou nessa visão que eu tenho. Depois,
Eu falo com frequência sobre a visão de Deus para a minha vida, para aqueles que estão perto de mim. Opa, faltou um pedaço aqui. Espera um pouquinho. Já vou colocar o resto aí para vocês. Tararam, tararam, tararam. Onde que tá, meu? Aqui, ó. E aos que estão sob a minha autoridade, né? Então, eu falo com frequência sobre a visão de Deus para a minha vida, para aqueles que estão perto de mim e aos que estão sob a minha autoridade. 1 a 5, marca aí. Próxima. Tenho toda a expectativa que alcançarei a visão de Deus para a minha vida. Eu não corrigi, faltava eu corrigir aqui, porque na hora que eu copiei, faltou os acentos. Tenho toda a expectativa de que alcançarei a visão de Deus para a minha vida. 1 a 5. Marca lá. Número 15, que é a última. Espero que a visão de Deus para a minha vida deixe um impacto significativo no meu mundo, mesmo depois que eu tiver partido. Espero que a visão de Deus para a minha vida deixe um impacto significativo no meu mundo, mesmo depois que eu tiver partido. 1 a 5, marca aí. Agora, rapidamente, soma os teus valores aí. Somou? Então, olha só. Se a tua soma deu mais de 43, você manda seu nome lá para o bispo, para ele fazer uma lista lá, né, bispo? Porque você é o Hubble da liderança. Sabe o que é o Hubble? Aquele telescópio que está lá no espaço. Se você teve mais de 43, manda seu nome aqui, porque a gente vai trabalhar junto. Se você teve de 35 a 41, você tem visão de águia. Manda teu nome lá para o bispo também. Se você fez de 28 a 34, você tem alguma noção, mas ainda falta alguma coisa. Falta dar uma afinadinha no seu. Olha lá, 28, tá lá, o pessoal tá colocando seus números lá, né? Se você fez de 21 a 27, tá precisando usar óculos, né? Enquanto a visão tá meio míope, dá para melhorar, né? Agora, se você fez menos do que 20, né? Então é aquela assim, quem que apagou a luz, né? Quem que apagou a luz? Olha só, tem um bom pessoal aí, hein? A turma, visão boa, olha só. Mas o total maior seria 35. Ele está fazendo uma... Foram 7 questões. 7 vezes 5, 35. Ah, é verdade. Será que eu fiz errado aqui? Ah, era de 1 a 7, é verdade. Preciso mudar o número. No original é de 1 a 7. É verdade. Então esse pessoal aqui tá todo mundo na lista do bispo aqui já, hein? Verdade. Sempre tem um cara, um matemático lá que ajuda a gente com isso, né? É verdade. Na verdade, foi um erro meu aqui. O máximo teria que ser 7. Mas com o máximo de 5, a gente realmente, de 28, a gente tem que fazer. O pessoal da matemática aí me ajuda com a matemática. Na verdade, isso aqui não é um teste científico, é uma brincadeirinha mesmo que a gente faz, né? Que é para ver como é que a gente está enquanto a visão. Não interessa onde a gente está, interessa é que a gente tenha essa noção, essa vontade, esse desejo de conhecer o propósito, a visão de Deus para a nossa vida. Porque, na verdade, no momento em que a gente identificar o propósito e a visão de Deus para a nossa vida, prepare-se, né? Porque a sua vida está a ponto de mudar para sempre. Por quê? Porque é com o fundamento bíblico. Lembra que eu falei? Líderes que são fundamentados na palavra de Deus, que têm visão e lançam visão, depois estabelecem alvos, mobilizam as pessoas e vencem obstáculos com a finalidade de promover o reino de Deus, de alcançar as vidas
que estão perdidas. Esse era o quarto, lembra? A gente começou com intimidade com Deus, paixão pela colheita, liderança visionária. Terceiro valor fundamental. Quarto valor, evangelização culturalmente relevante. Deus procura homens e mulheres que vivam e compartilhem o evangelho com relevância cultural, sensibilidade e poder, para que a verdade eterna do evangelho seja compreendida e recebida em todas as nações do mundo. Lembra daquele texto do Paulo, né? 1 Coríntios 9, 19 a 23, que ele termina dizendo assim: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele, né? Paulo nos ensina o valor da relevância cultural, de nós falarmos a linguagem do povo, para levar o evangelho ao povo. Se a gente não souber se comunicar efetivamente, só a paixão não será o suficiente. Paixão pela colheita e evangelismo culturalmente relevante são dois valores que são muito próximos. A gente até no começo pensou, será que a gente junta os dois? Mas não, porque eles têm a ver com áreas diferentes e importantíssimas. Um é a paixão, esse fogo que nos impulsiona. O outro é essa relevância, a disponibilidade para morrermos, para tomarmos o caminho da cruz, que é o caminho da encarnação, que é o caminho de nós nos fazermos servos dos outros, né? Então é isso que Paulo nos ensina. Próximo valor fundamental, multiplicação de líderes. Deus procura homens e mulheres que discipulam, treinam e mentoreiam outros líderes, que por sua vez se tornam líderes de líderes, treinando outros efetivamente. O versículo que talvez mais nos inspire, se a gente tivesse que resumir, né, o que nós fazemos, o que eu faço e o que nossa liderança faz, em 2 versículos, um seria a grande comissão e o outro seria 2 Timóteo 2:2. Aquilo que você me ouviu, né? Aquilo que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens e mulheres fiéis que também sejam idôneos para instruir a outros. Então, a adição, gente, a adição de novos crentes não vai alcançar o mundo com o evangelho. É a multiplicação de discípulos e a multiplicação de líderes que vai alcançar o mundo. Então, a gente... nós precisamos pegar, ajudar, né, aquele que ainda não se converteu a receber o evangelho, mas também discipulá-lo para que ele se torne um discípulo maduro, fazer um trabalho de capacitação, até de coaching, para levá-lo a até uma influência de liderança, e mentorear líderes, para que a gente possa ter líderes de líderes, que continuam o processo de multiplicação, aquilo que ouviste na presença de muitas testemunhas. Confiar a homens e mulheres idôneos, que por sua vez vão ensinar a outros. Tá? Intimidade, paixão, visão, relevância cultural, multiplicação de líderes. Sexto, prioridade à família. Deus procura homens e mulheres que estejam convencidos de que a família é o fundamento de Deus para a sociedade, que façam de suas famílias prioridade no desenvolvimento de líderes, né? Eu nunca esqueço de uma vez que alguém falou sobre liderança, isso, e a gente introduziu isso no Willi, falou sobre família, ele diz assim, aquele rapaz veio perguntar para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, essa pessoa perguntou, e dos teus próximos, qual é o próximo mais próximo? Né? E a resposta é, o próximo mais próximo é aquele que aquela que dorme do meu lado, aquele que dorme do lado das mulheres, das esposas, é aquele filho, é o meu pai, são os meus irmãos, é aquele membro da minha família. Então, liderança precisa começar na família, e a partir da nossa família que a nossa liderança se estende até o restante, até os confins da terra, né?
Depois, próximo valor, sétimo valor, mordomia fiel. Deus procura homens e mulheres que sejam mordomos fiéis de finanças, tempo e dos dons espirituais em suas vidas pessoais e em seus ministérios, com o resultado de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Né? Deus é o dono de todas as coisas, nós somos administradores do planeta que Deus nos encarregou, do ministério que Deus nos encarregou, da nossa vida e assim por diante. E por último, o último dos valores é a integridade. Né? Integridade que a gente não precisa nem falar muito, né? Porque a gente hoje no Brasil e no mundo, né? Chora, clama a Deus, Senhor, onde estão os homens e as mulheres de integridade no nosso mundo, tá certo? Eu queria terminar contando, e a integridade tem a ver com nós terminarmos bem no nosso ministério. E nos últimos 2 minutos que me restam, antes da gente começar um bate-papo aqui com vocês, eu queria contar uma história que todos conhecemos. Né? Nas Olimpíadas de 68, houve um homem chamado John Stephen Akhwari, era um corredor maratonista. Ele era o favorito para ganhar a maratona nas Olimpíadas da Cidade do México, mas lá pelo meio da corrida ele caiu um tombo, rebentou o joelho, deslocou a patela, cortou e parece que estava fadado a perder essa corrida. Não ganhou, obviamente, a maratona terminou, passaram-se 1 hora e pouco do fim da maratona, entregaram as medalhas, as luzes do estádio começaram a se apagar e os repórteres já estavam guardando as suas câmeras quando John Stephen Akhwari entrou pelo portão do estádio, mancando, com o joelho enrolado numa faixa, mal conseguia caminhar, mas deu aquela última volta até cruzar a linha de chegada. Correram lá, prepararam a linha de chegada para ele chegar, cruzou a linha de chegada. Obviamente, os repórteres correram para cima dele e perguntaram: John, por que você continuou correndo se você sabia que você não tinha a mínima chance, mal tinha chance de chegar aqui? A resposta dele se tornou histórica. E é interessante que ninguém lembra quem ganhou a maratona das Olimpíadas de 1968. Mas todo mundo lembra da frase de John Stephen Akhwari, da Tanzânia. Ele diz assim: o meu país não me mandou aqui a 8.000 quilômetros de distância para começar uma corrida. Eles me mandaram aqui para terminar. E eu terminei. Quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou para a gente começar uma carreira. Ele nos salvou para a gente terminar uma carreira. E por isso é que esses valores, a gente tem aprendido que esses valores são como livros numa estante. Quando a gente põe livros numa estante, geralmente a gente põe um livro bem gordo, tipo uma chave bíblica de um lado e um dicionário, aquele Aurélio, que era dessa grossura, lembra quando a gente tinha no papel, né? Para que o resto não caia. Então, esses 8 valores são um fundamento sólido para a nossa liderança. Intimidade com Deus, paixão pela colheita, liderança visionária, evangelização culturalmente relevante, multiplicação de líderes, prioridade à família, mordomia fiel e integridade. Mas se eu começar minha liderança com intimidade e eu guardar a integridade no fim, como eu falei, são aqueles 2 livros gordos que não vão deixar o resto da minha liderança cair, o resto vai ficar de pé. Então, esses 8 valores formam uma base sólida para a gente poder viver a nossa vida, para a gente poder cumprir a missão de Deus que Ele nos encarregou e nós podermos alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou colocar no chat uma outra série de perguntas. Espero que essas aqui estejam melhor formatadas. E essa não tem nota, não. Essa é pessoal. Tá? Essa é pessoal. Tá? E é justamente cada uma delas. Opa, era para ter 8 aqui, por que tá só? É verdade. Eu acho que tem um limite, no tanto que... Eu acho que é isso, sim.
Tem um limite no tamanho do copiar e colar aqui, então deixa eu colocar mais um. Minha família, agora vamos aqui com a próxima. Família está repetida aqui, né? Mas aqui estão os 8 valores. São 8 perguntas para você se avaliar. Aqui a gente não vai pedir para vocês darem nota, nem nada para vocês, mas é uma coisa para vocês se avaliarem. A experiência que a gente tem visto é que muita gente é forte em 3 ou 4 e mais fraco em 3 ou 4. Mas que realmente os líderes que estão fazendo um impacto, que estão escrevendo a história, são pessoas que não é que eles são grandes nos 8, mas que eles estão trabalhando no desenvolvimento de cada um desses 8 valores, investindo na intimidade com Deus, deixando que o Espírito Santo queime a paixão no seu coração, procurando sempre a visão de Deus para as suas vidas, buscando ser relevantes e falar a linguagem do povo para levar o evangelho para o povo. Estão comprometidos com multiplicar aquilo que Deus fez neles na vida de outros homens e outras mulheres, tá certo? Que priorizam as suas famílias, que se consideram não donos do mundo, mas mordomos que trabalham para o dono do mundo, que é Deus, e que, por fim, guardam a sua integridade acima de todas as coisas, tá certo? Essa é minha oração por mim e por vocês, que a gente possa ser esse tipo de líderes